Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Pedro Rangel, membro da Assembleia de Deus Ministério Nova Jerusalém, aqui no Rio de Janeiro, em Maricá, presidida pelo nosso pastor Ricardo, junto com outros pastores. E eu sou também o fundador do projeto Exposição Fiel, juntamente com o diácono Luiz Carlos, que reside ali na Bahia, na cidade de Ilhéus. Esse é o primeiro vídeo de uma série de outros que se seguirão, onde eu pretendo, juntamente com outros colegas também, e o diácono Luiz, fazermos exposições bíblicas, pregarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo a vocês que estarão do outro lado nos assistindo. Nós vamos começar com a exposição de Tiago, a partir do capítulo de número 1. Eu gostaria de convidá-lo desde já a se inscrever, a compartilhar e a nos seguir também nas nossas redes sociais, para que você seja edificado à medida que você ouve a palavra de Deus. Amém? Antes de mais nada, vamos elevar a Deus os nossos pensamentos em oração, em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Pai da glória, nós te agradecemos nesta hora, porque estamos aqui nesta tarde, nesse momento, para glorificarmos o teu nome, à medida que fazemos a exposição da sua palavra. Eu te peço perdão por meus pecados e falhas. A minha oração é para que o Senhor me capacite enquanto eu falo da sua palavra. Que o Senhor abra os olhos, abra os ouvidos de entendimento de cada um que terá acesso a esta palavra. Eu oro, meu Deus e meu Pai, para que a sua palavra vá e alcance o resultado para o qual está sendo enviada, que é a promoção da sua glória, a edificação da sua igreja e a conversão dos perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Bom, eu quero ler com os irmãos o texto da palavra do Senhor, na Epístola Universal, escrita pelo Tiago, no capítulo de número 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Bom, irmãos, nós temos lições preciosas para extrairmos desse texto, inserido na palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, escrito pelo nosso irmão pastor Tiago. Tiago escreve essa epístola, que é chamada de Epístola Universal, porque ao contrário das epístolas que Paulo escreveu, em sua maioria, por exemplo, ela não é uma epístola com propósito específico, como, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele procura tratar dos problemas que assolavam aquela congregação, que assolavam aquela igreja. Então, muitas coisas escritas na primeira carta aos Coríntios, elas servem apenas para a igreja local, serviam apenas para a igreja que estava em Corinto. Já a carta que Tiago escreve, ela é uma epístola universal, porque os seus ensinos, os seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, elas são de uso universal. Elas serviram para a igreja no tempo de Tiago e elas servem para a igreja no tempo atual. Então, por isso ela é chamada de uma epístola universal. Nós cremos que este Tiago, ele é o irmão de Jesus. Ele se converte depois da ascensão de Cristo. Ele tem aquele problema de duvidar de Jesus Cristo do fato de Jesus Cristo ser o Messias, mas um tempo depois ele se converte e então ele se torna um dos pastores da igreja local ali em Jerusalém. Logo nós temos então o entendimento de que Tiago ele é um pastor de igreja, ele é um pastor local. Isso é importante por quê? Porque todo o escrito de Tiago é um escrito pastoral. Tiago, embora
ele tenha um conhecimento, embora ele seja, digamos assim, um teólogo também, Tiago não está preocupado em fazer teologia. Tiago, ele é um pastor de igreja local. Enquanto Paulo, ele formula teologia na instrução do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele destrincha muito a área teológica da igreja. Tiago, ele é conduzido a tratar da parte prática da vida da igreja. Tiago é conduzido a falar acerca do dia a dia da igreja. Tiago, ele é um pastor local, que está ali no dia a dia, no cotidiano da igreja. Então, todo escrito, toda epístola de Tiago vai gerar em torno de como nós devemos viver o evangelho. Então, toda epístola de Tiago vai gerar em torno de como nós devemos colocar em prática a nossa teologia. Porque teologia boa, mas divorciada de uma prática, de uma ortopraxia boa, ela de nada vale, ela perde o seu sustento espiritual. Então, toda epístola de Tiago, ela girará em torno destas verdades. Nós vamos agora para o texto, onde Tiago diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago, ele se identifica com o povo de Deus. Embora ele está em Jerusalém, ele está apacentando, ele se identifica. Parece que Tiago é o pastor escrevendo as ovelhas que estão dispersas, as ovelhas que estão espalhadas, provavelmente por causa da perseguição que se abateu ao povo de Deus que estava em Jerusalém, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 1, com a morte de Estevão. A igreja ela entra numa fase de perseguições muito acirrada, e a igreja é espalhada, cumprindo assim, digamos assim, de forma coercitiva, a ordem de Cristo, que era pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra. Então a igreja ela é espalhada pelas perseguições. Muito provavelmente, essas 12 tribos não se referem apenas ao povo de Israel, literalmente, mas também ao povo de Deus como um todo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que havia sido espalhada por causa das perseguições que se abateu sobre o povo de Deus. No verso 2, Tiago diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E aqui nós temos algumas lições práticas, porque Tiago começa a sua carta se identificando com o povo de Deus que está espalhado, e ele começa a sua carta com esse pedido solene: meus irmãos. Ou seja, nós somos membros do mesmo corpo, meus irmãos. Esse é um tom de família, é um tom pastoral, esse é um tom familiar. Tiago se identifica com a igreja de Cristo. Tiago, ele é um pastor, ele não está longe, ele está longe literalmente, mas ele não está longe no sentido em que ele partilha do sofrimento do povo de Deus. Nós somos um só povo, irmãos. Nós somos uma só igreja. Deus tem apenas um povo, o seu povo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. E ele se dirige ao povo de Deus que está perseguido, que está espalhado, que está distante fisicamente, dizendo: alegrem-se, tenham grande gozo, grande alegria, quando vocês cairdes. A melhor definição aqui não é cair no sentido de tropeçar, porque o que ele está dizendo é que nós devemos considerarmos motivo de alegria o fato de passarmos, de vivenciarmos, de entrarmos em várias tentações. Então, qual a lição prática que nós temos aqui? Aprendemos aqui que o nosso posicionamento, a nossa postura diante de lutas, diante de adversidades, não deve ser uma postura de derrota, não deve ser uma postura de acabados, de derrotados, não, mas deve ser uma postura de alegria. Nós nos lembramos quando os discípulos eles operaram um milagre ainda ali na redoma de Jerusalém. Então o Sinédrio os encerra, os oprime, quer manietá-los ali, e a Bíblia diz então que eles são confrontados a negarem, a recuarem da sua fé, a recuarem do cumprimento do que eles estavam fazendo, de acordo com a ordem de Jesus Cristo. E eles diziam assim: mas antes nos importa obedecermos a Deus do que aos homens.
E eles se alegram com o fato de estarem sendo perseguidos, de estarem sofrendo dificuldades diversas por causa do nome de Jesus. Então, nós aprendemos que o cristão, ele é ordenado, à luz das Escrituras, a manter uma postura, a manter uma posição, a ficar numa posição de alegria, não só quando a luta passar, mas no meio das adversidades. Um cristão, irmãos, cabisbaixo, no meio das lutas, não que nós não fiquemos, porque nós somos humanos, mas o cristão não deve se entregar ao poder das lutas, ao poder das adversidades. Ele não deve se entregar à tristeza, ele não deve se entregar às angústias que lhe cercam, como se elas fossem o ponto final da sua vida cristã. Ele deve fazer como está em Hebreus capítulo 11. O exemplo dos heróis da fé, onde o autor diz que da fraqueza eles tiraram forças. Então, o cristão deve buscar em Deus alegria no meio das adversidades. Um cristão que não encontra em Deus, não faz de Deus a sua fonte de alegria, ele tem uma alegria circunstancial, uma alegria que depende da circunstância que ele está vivendo. Então, se as coisas vão bem, ele se alegra. Mas se as coisas não vão bem, ele não se alegra. Esta é uma alegria que está alinhada com as circunstâncias. A alegria que Cristo dá ao cristão, ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias. A fonte dela não é as coisas que estão acontecendo à volta do cristão, mas a fonte da alegria do cristão é o Senhor Jesus Cristo. É a primeira lição que nós extraímos aqui. Então ele diz: alegrem-se quando vocês passarem, ou pelo fato de vocês caírem, ou seja, passarem por várias tentações. O versos 3 ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A prova da vossa fé, ela opera a paciência. Então, irmãos, nós precisamos entender que o que está em jogo quando nós somos provados é a nossa fé. Sabendo que a prova da vossa fé. Sabendo que quando a nossa fé ela está no cadinho do sofrimento, quando a nossa fé está no forno das provações, ela não está lá por acaso. Todas as vezes que Deus ele resolve, pela sua soberania, nos provar, nos submeter a dificuldades, ele tem um propósito. Precisamos entender que as provas e as dificuldades na vida de um cristão, elas não são aleatórias. Elas não são mandadas para nós sem nenhum propósito, muito pelo contrário. Deus é soberano no mundo, Deus é soberano na igreja, Deus é soberano na vida do seu povo coletivamente e também de modo individual. Então Deus ele pesa, ele sonda, ele prepara uma prova à medida da capacidade que ele vai nos dar. Nós olhamos para Paulo dizendo: tira o espinho da minha carne, Senhor. E Deus diz para ele: não, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele é aperfeiçoado à medida da sua fraqueza. Então precisamos olhar para as lutas e para as provações não como um ataque de Deus, não como coordenadas pelo diabo, mas as lutas são formas carrancudas de Deus fortalecer a nossa fé, de Deus dar maturidade e instabilidade à nossa fé. Notem vocês no versos 2 ainda, a frase, a colocação sabendo, isso no versos 3, sabendo que a prova da vossa fé. Então o que está em jogo, o que está na mira do diabo, irmãos, é a nossa fé. O que o diabo quer destruir, é o outro ponto que eu destaco no verso 3, é a nossa fé. Enquanto Deus prova a nossa fé para produzir em nós maturidade, crescimento, para produzir em nós uma estrutura espiritual maior, porque esse é o propósito de Deus quando nos submete a duras provações, é extrair de nós glória para o nome dele. O diabo, ele pega as mesmas circunstâncias, em certo sentido, e ele mira, à medida que Deus está nos provando, a nossa fé.
Enquanto Deus ele prova a nossa fé para aperfeiçoá-la, o diabo mira no meio das lutas a nossa fé para quê? Para desestruturá-la, para abatê-la. Eu quero dizer para você que o diabo, quando vai nos atacar, ele não está olhando para os nossos acessórios, não está olhando para o nosso vocabulário, não está olhando para a nossa teologia. O diabo não está interessado na minha conta bancária, não está interessado no que eu possuo, no quão bonito eu falo ou deixo de falar. O diabo está mirando em mim e em você a estrutura nossa, que é a nossa fé. Sabendo que a prova da vossa fé é a nossa prova, é a nossa fé, irmãos, que é colocada à prova. É a nossa fé em Deus e na palavra de Deus que está na mira de Satanás. É ela que o diabo quer destruir. É ela que é a nossa coroa que deve ser preservada. Então precisamos buscar em Deus uma capacitação, precisamos buscar em Deus um revestimento, precisamos orar como oraram os discípulos. Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque toda a vida cristã, ela é alicerçada na fé. Toda a vida cristã, ela está fundamentada na fé. Paulo diz, nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos que Jesus Cristo veio, vestiu pele humana, que morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Cremos que a nossa dívida com Deus foi paga, plenamente paga, louvado seja Deus, por meio da obra de Cristo na cruz. Tudo isso como nós cremos? Pela fé. Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Ela é toda a verdade de Deus. Ela é inspirada por Deus. Como nós cremos nisto? Pela fé. Nós cremos que Jesus Cristo, ele voltará para nos arrebatar pela fé. Então toda a vida cristã, ela caminha progressivamente na fé. Encontre um cristão sem fé e você verá um ex-cristão. Encontre um cristão que perdeu a sua fé e você encontrará um apóstata. Porque vida cristã e falta de fé não existem. Então é isto que está na mira de Satanás. A nossa fé é ela que é colocada no cadinho do sofrimento. É ela que o mundo mira. Nós estamos num tempo, irmãos, em que a plena autoridade das Escrituras são atacadas. Nós estamos num tempo em que estão propagando inverdades, dizendo e querendo colocar em xeque a veracidade das Escrituras. Num tempo em que o pós-modernismo prega o ceticismo cultural, essa incredulidade cultural, essa falta de fé, relativismo é propagado, e a mensagem central do relativismo é esta, de que não existe verdade absoluta. Cada um cria e levanta a sua própria verdade, sua própria ideia de verdade. E o que a gente faz com a palavra de Deus? Então estão atacando a nossa fé na palavra de Deus. O mundo, o diabo está mirando a fé da igreja. Então é isso que Tiago está dizendo para nós hoje. É dessa forma que podemos aplicar esse texto hoje. Entendendo que a prova da nossa fé, ou seja, é a nossa fé que está em jogo. Vendo então que o que o diabo está atacando na igreja não é a sua teologia, não é a sua formalidade, não é a sua intelectualidade, mas o diabo está mirando a nossa fé. Por quê? A nossa fé é a nossa estrutura espiritual. A gente não vê, mas a nossa fé está ali. A gente não precisa sentir a nossa fé fisicamente falando, mas nós sabemos que ela está ali, porque ela é mantida no poder do Espírito Santo. Então, precisamos cuidar da nossa fé e nos atentarmos ao que Tiago está falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos ainda o verso 4, quando Tiago diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Notem vocês, irmãos, que esse ensinamento ele é progressivo. Então, o cristão ele tem uma vida
exposta a duras provações ou tentações, que aqui vai dar no mesmo sentido, porque é esse sentido que o Tiago está falando. Isso se prova no versos 3. Ele tem a sua fé atacada e Deus usa estas circunstâncias para quê? Para conduzi-lo a um alvo, para conduzi-lo a um propósito. Tenha, porém, a paciência, esta virtude, porque a paciência é uma virtude, a paciência, a sua obra perfeita. Então, à medida que Deus nos expõe, nos permite sermos provados, Ele vai nos dando paciência, Ele vai nos revestindo, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando instrumentos e ferramentas espirituais. Ele vai nos munindo de armas espirituais. Paciência aqui pode ser entendido também como perseverança, que como está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1. Então, à medida que nós somos provados, Deus ele nos conduz a uma vida de paciência, de perseverança, tal como Jó, ele foi sendo talhado por Deus no meio das lutas, no meio das suas provações. Olha só o que segue dizendo o verso 4. E a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A palavra perfeitos aqui que Tiago usa é a mesma usada por Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, 48, se não me falha a memória. Essa palavra no grego é teleios, que significa completos, significa capaz, significa maduro. Então, o que Tiago está dizendo é que, à medida que Deus nos expõe a lutas e a provações, Ele tem com isso o propósito de nos tornar teleios, de nos tornar maduros, de nos tornar mais capazes, de nos fazer avançar alguns pontos a mais na vida cristã. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque a vida cristã, ela não é estática. A vida cristã não é você aceita Jesus, vem para a igreja só, vai para casa e repete o processo, não. A vida cristã tem um alvo, tem um propósito. Qual é esse alvo? Está lá em Romanos capítulo 8. Deus, por meio das lutas, nos conformar, nos deixar iguaizinhos, ou seja, parecidos com Jesus. E como Deus vai nos conformar à imagem de Cristo, do seu Filho? Usando as lutas, usando as adversidades, usando as aflições, usando as provações, usando as dificuldades. Você está entendendo? Então, à medida que somos provados, nós somos teleios, nós somos aperfeiçoados, nós somos conformados. É por isso que precisamos receber essa lição que Tiago está dando. Ela é extremamente importante para a igreja atual. Note você comigo, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos. Dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Ora, a vida cristã é um processo. A vida cristã é uma caminhada. Como eu estou falando para os irmãos aqui. Nesta caminhada, neste processo, nós questionamos. Muitas vezes caímos no erro do antigo Israel, enquanto está no deserto peregrinando rumo a Canaã. Nós murmuramos, nós questionamos a Deus. Muitas vezes fazemos como Israel ou Judá no tempo do profeta Malaquias. Questionamos tolamente o amor de Deus. Também eles dizem, o Senhor nos amou? Tem certeza? Porque olha a nossa condição, olha a nossa situação. Onde está a prova do seu amor? Então, muitas vezes, as lutas, elas cegam o nosso raciocínio. Elas cegam o nosso entendimento. Elas bloqueiam a nossa faculdade mental. Elas nos impedem de raciocinar e de pensar à luz das Escrituras. Baseado nisto, Tiago diz no verso 5, se algum de vós não tem ou tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que ele está dizendo aqui, irmão? Não é para pedirmos a Deus. A sabedoria aqui não é aquele entendimento intelectual. A sabedoria aqui, ela está ligada ao sentido de capacidade. Ou seja, o que o Tiago está dizendo é, se você que está no meio das lutas, como cristão, no meio das provações, como cristão, e você não tem sabedoria, não tem entendimento de qual é a vontade de Deus para você e com você no meio das lutas, peça a Deus entendimento.
O que ele está dizendo é, não questione, mas peça a Deus para abrir os seus olhos e te mostrar o que ele quer com você enquanto te prova. Então quem não tem sabedoria para entender a vontade de Deus no meio das adversidades, peça a Deus que Deus dá. É isso que ele está dizendo. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, que abra o nosso entendimento, que abra a nossa compreensão para qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade, enquanto estamos expostos às aflições. No verso 5, ele ratifica o que disse no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, irmãos, agora eu encerro aqui esse primeiro ponto, essa primeira exposição, com o Tiago no verso 6, falando sobre oração. A vida cristã, ela não só está calçada na fé, mas a fé está calçada na oração, em uma vida de oração. Ele diz, peça a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, orem, falem com Deus, tenham uma vida de oração ativa. Alguém já disse, e com muita razão, que oração não deve ser o último recurso do cristão, mas deve ser a primeira atitude, deve ser o primeiro posicionamento, deve ser a primeira decisão, deve ser o alicerce que vai sustentar a fé do cristão. Peça, porém, com fé, peça em nada duvidando. Precisamos nos colocar diante de Deus com oração sem duvidarmos. Não podemos orar não crendo que seremos atendidos. Não podemos orar, nos colocar diante de Deus para orarmos sem termos fé, sem acreditarmos. O mundo de hoje quer cegar, quer paralisar e atrofiar a nossa fé. São ideias sensacionistas, ideias de que Deus fez e não faz mais. Deus fez só no tempo dos apóstolos, Deus fez só no primeiro século. Não creia nisso. Em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia também diz que a palavra dele não pode passar. Deus é quem sustenta o universo. Ele não só criou, mas ele sustenta pela sua palavra. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a vida cristã está alicerçada na oração e na oração com fé. Pedi e dar-se-vos-á. A Bíblia, irmãos, a história pode ter argumentos suficientes para a ideia sensacionista, mas a Bíblia ela não tem. A Bíblia Sagrada, ela não apoia o sensacionismo, ela não apoia as ideias de que o poder de Deus parou de fluir para capacitar o seu povo, para revigorar o seu povo, para encher e revestir a sua igreja. Em tempos de sequidão espiritual, Deus quer gotejar sobre a sua igreja, ou melhor, Ele quer jorrar, Ele quer fazer chover sobre nós, e Ele o fará à medida da oração. E Ele o fará, Ele derramará torrentes de águas sobre nós, à medida que nos colocamos diante dEle, pela prática da oração. Mas a nossa oração não pode ser uma oração sem fé. Oração sem fé, ela não tem resultado nenhum. Tiago diz, quem se propõe a orar, mas ora sem fé, esse tal é como as ondas. O que é onda? Qual a ideia que ele está trazendo aqui? As ondas, ao mesmo tempo que ela está aqui, ela volta para trás e depois ela vai de novo. Ela não está alicerçada, ela não está parada em um lugar só. É assim um crente que ora sem fé. Ele ora e nem sabe mais pelo que está pedindo. Não há perseverança, não há persistência, não há crédito. Mas nós não, irmãos. Nós temos uma fé que foi dada pelo Espírito Santo e é mantida à medida que nos relacionamos com Deus, pela direção das Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. À medida que estamos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, nos relacionamos com Deus pela sua palavra, temos uma vida cristã alinhada às Escrituras, a nossa fé é nutrida, ela é mantida. E então a nossa oração não será uma oração oca, ao acaso, mas uma oração com fé. E eu digo para você, irmão, toda oração alinhada às Escrituras e com fé será respondida. Por quê? Porque Deus não pode falhar. Irmãos,
Hoje o nosso desafio, com esses versos que foram expostos, é esse. É olharmos para Deus e enxergarmos a mão de Deus nos mais altos ataques que vivemos. É vermos a mão soberana de Deus por trás das provas carrancudas. O nosso desafio com esse texto é vermos a mão bondosa, soberana e cuidadosa de Deus por trás das dificuldades que vêm sobre nós. Como dizia Martim Lutero, o diabo nesse cenário, enquanto estamos sendo atacados daqui e de lá, muitos focam no diabo, não é? Mas os nossos olhos devem estar focados em Deus. Como disse Jó, Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Martim Lutero dizia que nesse cenário, o diabo é só um cachorro na coleira de Deus. O poder está na mão de Deus. Olhe para Deus, enxergue-o. Consiga captar a mão de Deus, o amor de Deus e a bondade de Deus no meio das lutas. E então a sua alma irromperá em louvores a Deus. Deus será glorificado e você será edificado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.